graça e paz sobre a tua vida. Devemos nos preocupar com o que irá acontecer no final dos tempos e nos preocupamos por nossa razão ou preocupamos por causa do papel que temos que desempenhar? Precisamos pensar sobre essas coisas. Nós precisamos deixar de ser religiosos. Precisamos deixar de ser egoístas, do pensar em nós mesmos, do salvar somente a nós. Tudo que Jesus relatou um pouco antes da sua ascensão, ou no próprio livro de Revelações, Apocalipse, não são aspectos para preocuparmos sobre as nossas vidas, mas para que a gente possa ter o discernimento de quem nós somos neste mundo e da vontade de Deus, e desempenharmos o nosso papel, responder de maneira adequada à vocação que temos, para que a vontade de Deus se cumpra. É nessa perspectiva que temos que olhar, na perspectiva de cumprir a vontade de Deus, de ser instrumento dele, de fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas. Nós temos a situação lá em Apocalipse, primeiro a abertura dos 6 selos, depois a abertura do 7º selo, e após a abertura do 7º selo, tem a situação das trombetas que tocam. E hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre isso, sobre esses aspectos que irão ocorrer. Mas a gente precisa olhar isso na perspectiva do que precisamos entender, do que temos que fazer neste mundo como filhos de Deus. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 8, verso 1, que fala da abertura, e depois o capítulo inteiro fala sobre isso. Na abertura do 7º selo, feito por Cristo em Apocalipse, nós podemos ler: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. E logo após esse silêncio, há a questão das trombetas que começam a ser tocadas. E o que provoca essas trombetas? Nós temos as situações de chuvas de pedra, nós temos provavelmente esse meteoro caindo, nós temos que esses meteoros caem uma terça parte da terra, nós temos pedras cheias de fogo, que como montanha que são lançadas no mar e leva e provoca a morte de terça parte dos animais do mar. Nós temos a situação de estrela que cai sobre a terra e destrói a terça parte dos rios e fontes, tornando as águas também amargas. Nós temos a situação do sol que perde a sua terça parte, da lua, das estrelas, e isso provoca escuridão por uma terça parte do dia. Bom, são situações que ocorrem, que irão ocorrer. Mas devemos nos preocupar com essas coisas e decorrente dessas coisas, quando começarem a ocorrer, e se vamos ver, nos santificar? Não é este o propósito. Porque nós santificamos não por causa dessas coisas. Nós buscamos a Deus não por causa dessas coisas. Essas coisas irão ocorrer. O que precisamos fazer é entender o porquê estamos aqui. Deus nos chamou para que o revelássemos ao mundo. Esse é o propósito. Para que, tendo-nos resgatado e comprado por meio do sangue de Cristo, a gente fosse inserido no corpo de Cristo, como membros deste corpo. Para quê? Para cumprirmos um propósito, para vivermos de maneira digna da vocação, revelando Deus ao mundo por meio das nossas ações. Isso que a gente precisa entender, essa é a vontade de Deus. Que a gente entenda isso. Não se trata de um aspecto de religiosidade quanto a buscar a Deus. Não é buscar a Deus para satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos. Nós fomos inseridos, recebemos da vida de Deus, recebemos do Espírito Santo e precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos orar ao nosso Deus no sentido de conhecer da sua vontade, conhecer daquilo que está no íntimo, no desejo do nosso coração, para que compreendamos o que temos pedido e como temos pedido, e assim compreendamos a nós mesmos e possamos caminhar rumo àquilo que seja a vontade de Deus, ser o instrumento dele, ser a oferta em favor das pessoas. É isso que a gente precisa entender. Nós fomos chamados para ser como Cristo,
para revelar Deus sendo imitadores do Senhor Jesus, fazendo as obras que ele fez neste mundo, revelando compaixão, revelando graça, revelando amor, revelando misericórdia para com as pessoas. Para que, sabendo de tudo isso que vai acontecer, a gente possa proclamar o Evangelho, revelar o Evangelho, não por causa dessas coisas, mas por causa da graça, por causa do amor de Deus, por causa de sua compaixão revelada a nós. E que nós precisamos, como sal da terra, como luz do mundo, revelar às pessoas. Fazer obras que revelam Deus, que glorificam a Deus. Por isso, nossas atitudes no nosso dia a dia traduzem se temos conhecido a Deus ou não. Somos arrogantes? Somos sem educação, somos grossos, somos egoístas, desprezamos as pessoas. São atitudes como essa que temos. No trânsito somos extremamente mal educados. Pensamos em primeiro resolver o nosso problema nas coisas que fazemos. Essas são atitudes que revelam se somos filhos ou não. Agora, se revelamos misericórdia, se revelamos graça, mansidão, paciência, longanimidade, aí então estamos revelando que temos conhecido a Deus. Podemos não ser perfeitos, mas manifestamos a graça, o amor de Deus. Pedimos perdão quando ofendemos, perdoamos como somos ofendidos. É nisto que a gente revela a Deus e esta é a vontade de Deus. Essas são obras. Porque é através das nossas ações e das nossas reações diante das pessoas que nós revelamos Deus ao mundo. Que a gente possa entender isso e compreender. A questão não é o que irá acontecer, como está descrito no livro de Revelações, em Daniel e tantos outros profetas, ou mesmo das palavras que Jesus proferiu. Mas sim, de como temos ou não revelado o Pai neste mundo. Que a gente possa entender essas coisas e fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas para que possam conhecer a Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.